seria o seguinte, quer dizer, a gente está agora num momento importante do Estado de São Paulo e do Brasil também, porque tem a ver com essa nova gestão, que, seja ela qual for, vai se iniciar a partir de 1º de janeiro. Então, eu queria, quer dizer, se fosse possível, cada um de vocês, né, se pudesse colocar somente 2 propostas para ciência e tecnologia, seja para o Estado de São Paulo, seja para o Brasil, que a partir do que foi discutido, vocês acham que é fundamental. Então, eu gostaria de começar agora também pela ordem com o professor Anderson, se fosse possível, colocar 2 pontos que vocês acham essenciais para que essa questão da ciência, tecnologia e inovação possa ter novos tempos a partir de 2023. Por favor, Anderson. Bom, legal. Vou falar, então, assim, mais ou menos baseado na minha fala, algo que eu vejo importante para o Estado de São Paulo e para o Brasil. E eu vi ontem no debate entre os presidentes, eu vi um debate que o Lula perguntou assim para o Bolsonaro: quantas universidades que você criou? E eu não saberia dar essa resposta, porque... mas eu gostei do debate, eu gostei porque falou de universidade, a educação veio à tona. Claro que a pergunta é complexa de ser respondida, porque não é criando mais universidade que a gente vai conseguir fazer grande diferença no país. Pelo contrário, é aperfeiçoando o que já tem e integrando com a academia, com a indústria. Então, eu acho que no próximo debate que poderia ser feito entre os presidentes e entre os governadores é o seguinte: parques tecnológicos. Eu acho que isso que é uma coisa importante. Não é criar mais universidades, mas que as universidades elas tenham os seus parques tecnológicos, as suas incubadoras, ou que se associem aos parques existentes. Isso que é importante. Eu vou dar exemplo: o ITA não tem parque tecnológico, mas nós temos o Parque Tecnológico de São José dos Campos, do qual o ITA faz parte. Eu sou do Conselho de Administração. A gente tem centenas de alunos que criaram empresas ali. Nós temos a nossa incubadora de empresas. Então, eu acho que assim, a gente não pode ficar só pensando em criar novas instituições de ensino, ainda mais públicas, que geram um gasto aí, um gasto fixo, que você depois não consegue nem investir mais em ciência e tecnologia, porque tem que ficar pagando a folha de pagamento multibilionária. Então, eu acho uma coisa que eu estou para responder é que tenha mais assim a participação das universidades nos parques tecnológicos. Claro que temos bons exemplos, mas tem que avançar muito. Tem, ainda mais fora do estado de São Paulo, tem universidade que praticamente não tem integração na área tecnológica. Outro ponto agora para o estado de São Paulo: mais integração entre as universidades. Por aquilo que pareça, por exemplo, nós temos 3 estaduais paulistas aqui: USP, Unesp e Unicamp. Agora que estão começando a falar de integração. Estou vendo as 3 gestões estão com bastante boa vontade nesse ponto, mas tem que avançar muito, sabe? A integração, você faz carreira numa, tem que morrer naquela universidade depois de 30, 40, 50 anos, não pode nem pouca mobilidade, o vestibular separado, onde já se viu 3 universidades idênticas, para que um vestibular separado das universidades? Outra, o professor da Unicamp não pode ser reitor da USP, não pode ser pró-reitor daqui. Lá no exterior, uma mobilidade imensa entre as universidades, né? E, assim, então, eu vejo assim, o que está faltando aqui para o estado de São Paulo, e aí a FAPESP pode apoiar muito nisso, o IPT pode apoiar, é a integração de tudo. Integração das universidades, integração dos parques tecnológicos e pôr as coisas para girar. Eu acho que a gente tem muito potencial inexplorado que podia ser explorado com mais integração. Ok. Professor Lobo? Deixa eu dizer. Primeiro, queria complementar o que eu falei e um pouco do que a professora Eliade também falou sobre a questão do investimento em P&D. No exterior, nos países desenvolvidos, quem investe mais em P&D é o setor privado. Só que ele investe em P&D para si próprio. Ele não transfere esses recursos para as universidades. Eles são um pequena componente nas universidades, porque a maioria dos gastos que eles fazem é internamente, mas eles gastam muito, muito mais do que o Estado, né, em P&D.
Então, há pesquisa em P&D intensa. Mas, como sugestão, eu teria duas. Pediram duas sugestões. O Hélio pediu duas, eu vou fazer duas. Uma seria a valorização e a integração dos cursos de tecnologia com as empresas, mas fazer um programa estadual de integração e reforço e valorização do tecnólogo, inclusive com shortcuts para eles poderem atingir outros níveis de formação, etc. Treinamento. Se a gente olha, pega o programa da Suíça, é uma beleza o programa de formação de tecnólogo. Vamos fazer alguma coisa parecida, acho que seria uma boa ideia. E uma outra sugestão muito simples é, vamos tentar fazer um PBDCT do Estado de São Paulo. Vamos juntar as universidades, vamos juntar o ITA, vamos juntar a Universidade Federal de São Paulo, vamos juntar as FATECs, vamos juntar esse pessoal, vamos dizer assim, quais são os problemas críticos que São Paulo, com a sua competência, pode ajudar a desenvolver e a resolver. A FAPESP, né? Já falei, né? O PT também, tudo. Nós temos muita qualidade, nós temos muita gente competente. Vamos tentar encontrar um plano estratégico de P&D para o Estado de São Paulo. Acho que seria uma boa coisa. Mal não faz. Beleza. Professora Liede? Obrigada pela oportunidade da gente fazer também essa reflexão aqui em conjunto. E eu gostaria de trazer para também reflexão, a gente tem um marco legal das startups, né? No Brasil, é um marco legal interessante, né? Ele pode não ser ótimo, mas ele é bom. E eu acho que falta uma implementação de fato no Brasil do marco legal que existe. Então, essa seria uma das formas da gente incentivar esses jovens talentos que têm se formado, ao invés deles mudarem de país, deles poderem estar no Brasil, investindo em tecnologia com suas ideias, né, e inovação, e podendo, portanto, se fixarem no Brasil e serem os novos propulsores aí da economia brasileira. Então, o que falta é uma implementação de fato desse marco legal das startups que existe. E uma segunda questão, né, que eu acho que também o Anderson tocou no assunto, seria a gente promover, até nas agências de fomento, um incentivo ao consórcio das empresas e universidades, diferentes ICTs, que a Europa sabe fazer muito bem isso, né? Ela lança um tema e as universidades se consorciam com assuntos que ela vai ali poder promover, seja com uma outra colega ou não, mas em rede eles vão dar uma solução para um tema que foi lançado. Então, que a gente possa fazer esse exercício das agências, do governo, poder incentivar o consórcio empresa e ICTs, vários, para resolver problemas estratégicos aí do Brasil e do Estado de São Paulo. Obrigada. Professor Marcelo? Bom, professor Hélio, eu acho que se eu pudesse fazer algumas sugestões, seria, primeiro, no âmbito federal, a atenção com os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que são arrecadados de empresas. E esse recurso é o lastro do fomento à pesquisa nacional. Nós precisamos, para o desenvolvimento científico e tecnológico, de continuidade. Nós temos que ter continuidade e previsibilidade para o fomento à pesquisa, para que a gente possa fazer ações estratégicas para o país. Esse gráfico que a professora Liede mostrou, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, descontinua a pesquisa científica. Então, se eu pudesse fazer uma sugestão, a primeira seria continuidade, atenção com o lastro da pesquisa científica, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É claro que tem outros fomentos, mas esse é um dos mais importantes. Outra coisa muito importante é a sugestão que seria a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação
com foco no desenvolvimento sustentável. Essa é uma aptidão do Brasil. O Brasil tem uma agricultura totalmente sustentável, tem atenção com a biodiversidade, e nós temos que ter mais pesquisa com essa atenção. Nós temos que também transformar todo esse conhecimento em benefícios para a nossa população. E parte dessa pesquisa, ela tem que estar orientada para esse benefício. A incorporação, por exemplo, de tecnologias para o desenvolvimento de vacinas para dengue, chikungunya, zika, febre amarela, doenças que afligem a população brasileira e a região tropical na qual a gente está envolvido, resolvendo problemas nacionais. Então, transformação em benefícios, eu coloquei o exemplo, é claro, eu sou médico, eu vou dar o exemplo da área médica, mas tem várias outras áreas de inovação. E desenvolvimento de recursos humanos em áreas estratégicas que nós precisamos desenvolver para resolver os nossos problemas. Essa é a sugestão que nós temos aqui por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.